Olá, amiguinhos do sétimo ano. E aí, tudo bem com vocês, galerinha? Bom, eu tô aqui mais uma vez para agora começar a entrar no choque que ocorreu entre o pessoal da Europa e o pessoal aqui da América no momento em que ocorreu o que os europeus chamam de descobertas, né? Descobertas entre aspas, porque a gente sabe que essa terra não estava perdida. Existiam aqui os povos pré-colombianos, como nós temos estudado nos últimos conteúdos, né? Os principais povos pré-colombianos eram os astecas, os maias e os incas, mas nós vimos também vários povos espalhados pelo Brasil, como os tupi, os guarani, os gês. Nos Estados Unidos também tínhamos povos muito importantes, certo? Então, essa aula ela é para falar sobre a conquista dos astecas. Que conquista é essa? Bom, os espanhóis chegaram e tomaram o território asteca do domínio daqueles povos pré-colombianos que ali habitavam, certo? Bom, para começar aqui a nossa videoaula, eu trouxe esse slide aqui, essa imagem, que aparece também na atividade que vocês vão fazer nessa semana, que é um quadro representando a conquista dos povos astecas em relação aos espanhóis. Então, se você olhar, o que tem nesse quadro? Lá atrás a gente vê uma pirâmide que representa a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. Lá no fundo nós temos vários e vários soldados astecas. E aqui mais para frente nós podemos ver uma embarcação espanhola e soldados espanhóis. A gente pode observar a diferença entre eles. Lá no fundo, nós vemos os soldados astecas, eles não estão vestidos de armaduras. E aqui na frente, nós vemos os soldados espanhóis vestidos de armaduras e montados em cavalos, inclusive. E que o cavalo ele não era conhecido aqui nessa região da América Central, América do Sul. Então, o cavalo foi primordial para que os espanhóis conquistassem regiões aqui na América, né, e tomasse esses territórios dos povos pré-colombianos. E uma das coisas que os espanhóis queriam aqui era o ouro. Lembrando que a gente está no momento aí do Estado moderno, onde o mercantilismo falava muito forte. Isso aí a gente viu lá antes da pandemia, que era a questão, uma das características do mercantilismo era a questão do metalismo. Eles procuravam grandes quantidades de ouro, porque o país que tivesse mais ouro em suas reservas era considerado o país mais rico do mundo, certo? Então a gente pode observar muita gente e dá para fazer várias leituras aqui nessa imagem. E uma das coisas marcantes é que o índio, o pré-colombiano, ele não aceitou de forma pacífica essa conquista, essa usurpação, esse roubo do seu território em relação aos espanhóis, certo? Então, olha aqui algumas características dessa conquista dos astecas. Primeiro, ela foi liderada pelo Hernán Cortés. E os motivos para que os espanhóis vencessem. Porque os espanhóis eles conquistaram essa região com muito poucos soldados, como a gente pode ver aqui no último ponto. Ó. Eram apenas 500 homens. Como 500 homens conseguiram conquistar aquele tanto de soldados lá, astecas, né? Então, os motivos para essa vitória. Superioridade de armamento. Os espanhóis eles tinham armamentos mais modernos, como, por exemplo, essa besta aqui, que é um armamento que atira flechas. E é um armamento mortífero que o índio não conhecia. Mas o espanhol não trouxe só essa arma, ele também trouxe o arcabuz, o mosquete, ele já utilizava a pólvora nas guerras, coisa que os indígenas não conheciam. Então isso aqui é uma das explicações. Segunda explicação, doenças contagiosas. Bom, duas doenças vieram com os espanhóis e com o português também, aqui no caso do Brasil, trazidas em seus organismos, incubados no seu organismo, que depois acabou passando para esses indígenas, que era a gripe e a varíola. São doenças que o pessoal aqui da América naquela época não conhecia. Então os astecas, eles começaram a morrer com uma simples gripe para a gente hoje.
A gente está vendo agora o caso da Covid-19, que é um novo vírus que a gente não conhece, que o nosso organismo não conhece, e que nosso sistema imunológico ainda não está preparado para lidar com ele. No caso lá dessa época, o sistema imunológico dos pré-colombianos, dos aztecas, não estava preparado para lidar com isso. Tanto é verdade que quando o Hernán Cortés chegou à cidade de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, já tinha muito azteca morrido, ele encontrou muito azteca morto de varíola, que ele já tinha sido contaminado por essa peste, né? Bom, outra motivo para a vitória dos espanhóis. Os espanhóis se aliaram com dois povos indígenas inimigos dos aztecas, os tlaxcaltecas, que foram derrotados por ele no caminho até a cidade de Tenochtitlan, e depois esses tlaxcaltecas, eles acabaram se aliando ao Hernán Cortés e aos espanhóis. E os totonacas, eles pagavam impostos pesadíssimos aos aztecas, e aí eles acabaram se aliando ao Hernán Cortés com a promessa, né, de liberdade, enfim. E aí, essa é uma outra explicação para que o Hernán Cortés conseguisse derrotar aqueles numerosos soldados aztecas, certo? Aqui, uma imagem de Tenochtitlan. Se você for lá hoje no México, se você for à cidade do México, você vai ver essas ruínas lá desse período aí da história. Aqui um mapa para a gente só relembrar, vocês já fizeram atividade sobre isso, a gente já trabalhou conteúdos em slides sobre isso, então tá aqui um mapa localizando a civilização azteca, tá aqui Tenochtitlan, que é a capital. E o Hernán Cortés ele desembarcou e aí ele foi tentar um contato com o imperador azteca daquele momento, que era o Montezuma, né? E aí, para isso, ele usou essa moça aqui que aparece na imagem aqui, a Malinche. Malinche, ela falava o idioma Nahuatl, que é o idioma dos aztecas, mas ela também aprendeu a falar o espanhol. Então ela era uma intérprete entre os espanhóis e os aztecas. E o Hernán Cortés tentou, através da diplomacia, um contato com o Montezuma e tudo, e aí o Montezuma não aceitou, e aí o Hernán Cortés decidiu tomar a cidade de Tenochtitlan à força. E aí estourou uma grande guerra e acabou que os aztecas foram conquistados, certo? Então, você vai fazer uma atividade que tem um texto que fala sobre tudo isso aqui que eu expliquei nesses slides aqui nessa videoaula, certo? Então, um grande abraço para você e o próximo vídeo a gente